Se você vem acompanhando a internet nos últimos dias, é inevitável que você não tenha se deparado com os arquivos Epstein e com todas aquelas informações vazadas, fotos, vídeos, pessoas famosas, empresários, políticos, gurus e etc. Um caso que chama a atenção e que faz a gente pensar muito assim, poxa, mas como é possível? É o caso de que gurus são citados e trocaram e-mails, né? Então a gente tem pessoas como Deepak Chopra citadas e que trocam e-mail com um cara que vende prazeres, né? E olha só que loucura. Como é possível alguém como Deepak Chopra, que prega consciência, virtude, bem-aventurança, meditação, morte do ego, caminho correto, Dharma, todas essas coisas, como que um cara desse vai parar lá? Como que um cara que prega totalmente o oposto, somente coisas boas, ao mesmo tempo esse cara, ele tá envolvido em escândalos, ele está caminhando de uma forma diferente. Ele aponta para um lado e vai para o outro. Ele fala o que é certo e faz o que é errado. Na verdade, o que a gente consegue pegar disso são somente duas possibilidades. Ou ele é um farsante, ou ele se promove e faz todo aquele discurso, todo aquele diálogo porque é um jeito de ganhar dinheiro, é um jeito de se permanecer fluente, talvez seja até um jeito de conseguir a própria mercadoria, ou esse cara, ele é, como todos nós, ele é ser humano, ele é falho, ele tem sombra, ele tem dois lados, ele oscila, ele transita entre emoção e razão, ele transita entre desejos e virtudes, ele transita entre o certo e o errado. E aí que mora o perigo de, de endeusar esses caras, de colocar esses caras num pedestal utópico, de colocar esses caras como os salvadores ou as referências masters, as referência última de ser humano, quando na verdade ele também caga, ele também mija, ele também peida, sabe? Ele também tem desejos. E a gente consegue aprender uma coisa com isso. Se você parar para refletir, a gente consegue tirar uma lição disso, que é muito simples. Não existe ser humano perfeito, não existe ser humano que não tenha que lidar com seus desejos, que não tenha que lidar com seus posicionamentos, que não tenha que lidar com as suas falhas. E é bom perceber isso, é bom saber disso, e isso tira um peso de você, tira um peso de mim, de quando a gente tenta e a gente quer fazer comparações do tipo, nossa, mas a vida de fulano é tão perfeita, a vida de fulano é tão incrível, olha só como esse cara faz jejum, olha só como esse cara é forte, olha só como essa mulher é bonita, atraente. Parece que ela nem peida, sabe? É tipo isso. E aí a gente descobre que todas as pessoas são iguais, que todas as pessoas têm anseios, têm desejos, têm tropeços, têm pedras pelo caminho. E olha que incrível e quão libertador isso é. As pessoas, elas não são perfeitas, não existe presidente, não existe guru, não existe top 1 dos famosos. O que existe são apenas rótulos que a gente acha que tem algum valor, que a gente acha que aquilo as torna diferente de nós, quando na verdade elas são exatamente iguais a nós. Com uma pequena diferença, talvez. Elas aceitam os erros, elas aceitam os tropeços, elas convivem muito bem com eu sou limitado, eu sou incapaz, eu erro. E não dá pra gente saber se um cara como Deepak Chopra, se na hora que ele vai tomar banho, ele para e pensa, caramba,
que eu tô fazendo? Que loucura, né? E o mesmo também acontece com a gente. Há momentos em que a gente está no banho, tomando um banho, ou está em casa sozinho e começa a refletir e a buscar as nossas incongruências, né? E a gente descobre que a gente, na maioria das vezes, está usando uma máscara. A gente quer passar uma mensagem, quer passar uma informação, quer passar uma ideia de quem a gente é, que nada mais é do que uma máscara. Nada mais é do que um vestimento, uma roupa que a gente veste, coloca e sai para a rua. Quem a gente é mesmo de verdade por trás de todas essas falhas? Quem a gente é mesmo de verdade por trás da negação das nossas sombras, sabe? E esse tipo de coisa, esse tipo de acontecimento, esse tipo de informação, ele gera isso nas pessoas, essa questão de julgar, né? Ó, fulano sabia que esse cara era falso, eu sabia que tinha um coelho dentro dessa cartola, eu sabia que tinha uma faca dentro dessa cartola. Mas olha só, e quem não tem? Sabe, é como diz Jesus Cristo, aquele que nunca pecou que atira a primeira pedra. E eu não estou dizendo isso para que você pense em perdoar esse tipo de atitude ou esse tipo de comportamento. Não, não é isso. Toda semeadura exige uma colheita. Toda ação exige uma reação. Mas o mais importante é a gente pegar esses acontecimentos e trazer para nós, para a gente. Poxa, o quão congruente ou incongruente eu sou ou estou sendo com a mensagem, com a caricatura que eu quero passar. O quão distante desse tipo de pessoa eu estou. Porque se no meu mundo, porque se no meu dia a dia eu consigo, por exemplo, roubar um papel higiênico na empresa, se eu entro pela porta de trás do ônibus, se eu recebo um troco a mais e não devolvo, se eu aproveito da ingenuidade das pessoas para me beneficiar, será que numa posição de alto escalão, com a tentação muito mais alta e muito mais excitante, talvez, eu não faria o mesmo? Será que eu, num lugar de poder, será que eu, num lugar de prestígio, com todas as tentações e todas as conexões, network e possibilidades, será que eu me contentaria? Será que eu conseguiria dizer não? Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e falar da situação do outro e julgar o outro, dizendo que faria diferente. Outra coisa é estar na pele do outro, com o pensamento do outro, com o desejo do outro, com a sombra do outro, com a repressão que ele tem que fazer nele mesmo para poder pregar o que ele quer fazer e não fazer o que ele deseja fazer. Não sei se ficou claro isso, mas seria como toda pessoa que prega que ela, por exemplo, tem que ser magra, ela vive uma luta diária para não ser gorda. Ela tá negando a todo instante muitos desejos, comer bolo, chocolate, não fazer exercícios, e ela tem que lutar todos os dias para ter essa disciplina. Então, automaticamente, todas as pessoas que elas estão falando de bem-aventurança, de virtudes, talvez seja bem provável que a mente delas está a todo instante tentando sabotá-las e mostrar para elas que na verdade ela é o contrário. Quanto mais alto você é, maior é a queda. Quanto mais prestígio você tem, mais você será tentado. Eu não quero usar desse assunto para julgar as pessoas ou para mostrar o quanto o mundo é cruel. Eu só quero usar isso para que você reflita na sua condição, no lugar que você está, do jeito que você é. O quão distante você está dessas pessoas se você usa o seu ambiente, a sua vida e os seus privilégios para agir de forma ética, prudente, virtuosa ou o contrário. Então, se você recebe troco e não devolve,
Você não está distante desse tipo de pessoa, você só está numa situação diferente. Tem uma frase que eu já ouvi o Mário Sérgio Cortella falar, né? Que é a ocasião, ela não faz o ladrão, ela revela o ladrão. Quem garante que nós, com a nossa sombra, com a nossa luta interna, não estamos só evitando passar por certas situações para que a gente não prove para nós mesmos que nós também somos falhos? Então seria isso, assim, tá mais em aceitar que ninguém é perfeito, que não existe guru, que não existe presidente, só existe pessoas. E como pessoas, todos nós estamos propensos a oscilar entre certo e errado, entre cair ou levantar. Fica aí essa reflexão. Se você gostou desse papo aqui que foi meio no flow, eu te convido para me seguir no Instagram. E se você gosta de naufragar em pensamentos aqui, refletir de forma livre e falar de assuntos que talvez você também goste, que é misticismo, mente, ego e todas essas coisas, me siga aí.